Bem-vindos ao Arrume-se Comigo para falarmos sobre valores. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu atuo como CFO aqui na Atlas, eu estou à frente então dos times financeiro, jurídico e administrativo. Eu atuo aqui na Atlas há 3 anos e eu vim conversar com vocês hoje sobre o valor de Blitzscaling. Ai, vinheta. Em 2020, a gente começou a estudar a metodologia do Blitzscaling, que nada mais é do que uma metodologia como escalar empresas para atender mercados globais. Então, o nosso CEO, Jean Quadro, em 2020 teve contato com um livro escrito pelo Reid Hoffman e nos trouxe, então, como uma curiosidade sobre essa metodologia. E nós passamos a ter algumas conversas sobre o que dali poderia ser implementado na Atlas. Mas eu não vim aqui falar sobre o livro, mas sim como que essa metodologia virou um valor para nós. Após algumas conversas, então, sobre o livro, a gente separou alguns trechos e começou a discutir o que poderia ser aplicado ou não aqui na Atlas. E um dos principais propulsores, então, para o crescimento da Atlas foi baseado nesse livro. Só que, como o Blitzscaling ele não era uma metodologia conhecida por todos os colaboradores, o primeiro passo foi dar um resumo, vamos dizer assim, do livro para que todos os colaboradores tivessem acesso. A gente começou a perceber que o livro ele fazia muito mais do que uma metodologia para nós, estava nos direcionando para um novo foco, um novo horizonte, assim, uma nova fase da Atlas. E com isso, a gente percebeu que implementar o Blitzscaling como um valor já iria também, além de explicar para os colaboradores o que estava acontecendo e as mudanças que essa nova fase traria, ajudaria a botar todos numa mesma página. Então, assim, a gente começou a falar mais sobre o Blitzscaling, começou então com o Jean fazendo alguns vídeos curtinhos e enviando por e-mail. E depois a gente distribuiu os livros e começou a discutir mais isso em equipe. Depois, então, da gente trabalhar com o conteúdo do livro, a gente trouxe, então, o Blitzscaling para a realidade. O primeiro passo, então, que a gente aplicou o Blitzscaling dentro da Atlas, o que nitidamente dá para perceber foi a escalabilidade do número de colaboradores. A gente saiu lá em 2020 de 40 colaboradores para 200, que é o que temos agora, atualmente, em 2022. E esse foi um dos maiores passos que a gente deu, porque ao entender a metodologia do Blitzscaling, a gente percebeu que deveria tornar algumas prioridades para o crescimento da empresa. Então, a primeira prioridade realmente foi o crescimento em número de colaboradores. E a principal barreira que a gente se permitiu atravessar lá em 2020 foi não contratar apenas colaboradores de Pelotas. Mesmo em home office, a gente deu esse passo de contratar, além de pessoas que trabalhassem na região sul do país, a gente foi avançando e contratando pessoas de fora para escalar cada vez mais a empresa. Tanto que a gente obteve muitos resultados. Hoje a gente é uma empresa bem grande, significativamente grande, com pessoas de todo o país. Mas o que o Blitzscaling trouxe na mudança da cultura dentro da Atlas? Eu acredito que esse é um dos principais valores que a gente tem atualmente, porque ele mexe com todos os outros valores, principalmente humildade, respeito, que são os nossos valores fundamentais, porque foi baseado nos valores fundamentais que a gente buscou novos colaboradores para formar essa grande equipe, e para a gente conseguir alcançar essa escalabilidade que é proposta no Blitzscaling. Nossa, saiu bom agora. Até eu me impressionei. Tá gravando, né? No nosso dia a dia, então, o que o valor do Blitzscaling afetou? Principalmente, a gente teve que se dispor de muita adaptabilidade, porque nos meus setores mesmo, a gente tinha métodos muito estabelecidos para atender, então, uma rede de colaboradores que moravam em Pelotas ou na região sul, e eram apenas 40 pessoas. Então, a gente tinha processos bem estabelecidinhos ali, dentro do administrativo, dentro do financeiro. Com o maior fluxo, então, de colaboradores entrando dentro da empresa, a gente no administrativo e no financeiro teve que rever muitos dos nossos processos e a gente teve que adaptar muitas coisas, e aí a gente se viu muito ali no valor da adaptabilidade no dia a dia, principalmente
em como acolher as pessoas, claro, junto com o setor de pessoas e cultura, mas como ter uma agilidade e uma adaptabilidade maior nos nossos processos internos. Então a gente se viu ali numa questão de como atender, da mesma forma que a gente atendia as pessoas que estavam próximas, ou até mesmo aqui na nossa região, atender as pessoas que estavam do outro lado do país. Então a gente se viu ali em mudanças bem rápidas e repentinas, e é claro, e é isso que o Blitzscaling proporciona, a gente repensar, verificar quais são as nossas prioridades e também agir com agilidade, principalmente. O valor do Blitzscaling, ele é o mais diferentão de todos os nossos valores que vocês puderam ver, então, nos vídeos dos outros gestores. E como eu aplico ele, então, no dia a dia com as minhas equipes? Eu foco muito mais, em trabalhar a questão do resultado e no nível de agilidade das entregas, não tanto focado no perfeccionismo, mas sim no quanto que a gente consegue entregar em menos tempo com maior agilidade. E aí sempre trabalhando ali que erros vão acontecer, é normal e a gente está nesse processo de adaptação. Então, não vamos focar nos erros, vamos focar nos resultados que a gente está tendo e adaptando os processos ao longo do caminho. Sempre revisando, claro, revisando o que está dando certo, o que está dando errado e o que a gente pode redirecionar. É basicamente dessa forma. Eu acredito que o Blitzscaling, ele é muito importante para a Atlas, e para nós, os colaboradores, porque ele nos fez mudar a visão que a gente tinha, que era limitada sobre nós mesmos. E ele nos trouxe até aqui, nos fez crescer como empresa. Mas ainda a gente tem muitos passos para dar. Então, pensando em novas mudanças, adicionar novos produtos, adicionar novas conquistas para nós, eu vejo que o Blitzscaling é que nos vai dar esse direcionamento. Então, acredito que é um valor muito importante para nós, atlasianos. Pessoal, se vocês estiverem interessados, então, em saber mais sobre os nossos valores, convido vocês a assistirem os vídeos dos outros gestores que estão aqui no canal. E nos sigam nas redes sociais, no LinkedIn, a gente está sempre postando muitas coisas sobre a nossa cultura e sobre o nosso jeito de ser. Convido vocês a saber um pouco mais sobre a gente, se inscrevam nos nossos processos seletivos e é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. É o meu jeitinho. Tá. Oi. Escalar empresas. Perfeito. Largar o microfone. Deu? Tchau. Então tá, pessoal.